Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula eu quero falar com vocês um pouco aqui sobre a regra de sinais, né? Ou seja, por que, por exemplo, quando você multiplica menos 1 por menos 1, o valor dá 1, né? Ou então, por que que na multiplicação aqui, se o sinal de menos está aqui no primeiro membro ou no segundo membro, isso dá o mesmo resultado, né? E a mesma coisa aqui na divisão, né? Se você tem um menos no numerador ou no denominador, isso não interfere também no resultado da divisão, sempre dá o mesmo resultado. Bom, então, de certa forma, o que a gente vai ver aqui nesse slide é por que que menos a vezes b é igual a vezes menos b, que é igual a menos a vezes b, e também por que que multiplicar menos a por menos b é a mesma coisa que multiplicar a por b. Essas propriedades aqui, pessoal, de certa forma, aqui, elas são uma consequência da propriedade que a gente chama distributiva, né, ou pôr em evidência, e da propriedade que, se você multiplica um número por zero, o resultado dessa multiplicação dá zero, né? Então, ó, por exemplo, né, se você estiver multiplicando, vamos dizer aqui, menos 2 por 3, né? Isso aqui é a mesma coisa que você multiplicar o 2 por menos 3. É a mesma coisa que você multiplicar o 2 por menos 3. Bom, por que que acontece isso, né, gente? Por que que acontece isso? Observe o seguinte, tem um argumento padrão que a gente utiliza para poder enxergar esse tipo de conta aqui. Bom, se você observar bem aqui, menos 2 vezes 3 mais 2 vezes 3, isso daqui é igual a quem? Você pode usar a propriedade distributiva aqui e colocar o menos 2 em evidência, né? Então, isso aqui vai ficar aqui, menos 2 mais 2, que multiplica o valor 3. Bom, menos 2 mais 2, né, a gente sabe que isso aqui é zero, né? Então, isso aqui é 0 vezes 3. Como qualquer número vezes zero dá zero, o resultado disso dá zero. Ou seja, o que a gente conclui aqui em resumo, então? Que menos 2 vezes 3 mais 2 vezes 3 é igual a zero. Agora, nessa última equação aqui, faça o seguinte. Subtraia em ambos os lados da igualdade 2 vezes 3. O que vai acontecer quando você fizer isso? Você vai ter aqui menos 2 vezes 3 mais 2 vezes 3 menos 2 vezes 3 que você subtraiu dos dois lados, igual a menos 2 vezes 3. Aqui agora veja o seguinte, ó, que esse valor aqui ele está sendo subtraído por ele mesmo. Ou seja, 2 vezes 3 menos 2 vezes 3, a gente sabe aí que dá 6, né? 6 menos 6 vai dar 0. O que a gente conclui, então, no fim das contas? Que multiplicar menos 2 por 3, isso é a mesma coisa que você primeiro multiplicar o 2 por 3 e só depois considerar aqui o sinal de menos, né? Então, isso, de certa forma, fala para a gente o quê? Que isso daqui é igual a isso. Com um argumento similar, porém agora você pode fazer o quê agora? Ao invés de considerar menos 2 vezes 3, você pode considerar o quê? Você pode considerar 2 vezes menos 3. E você soma aqui, de novo, 2 vezes 3. Isso daqui você coloca agora o 2 em evidência, né? Então, fica 2 que multiplica menos 3 mais 3, que é 2 que multiplica 0, que é igual a 0. E assim como antes, você vai concluir o quê aqui? Você vai concluir que 2 vezes menos 3 mais 2 vezes 3 é igual a 0. Então, agora você, novamente, subtrai 2 vezes 3 em ambos os lados. Então, você vai ter aqui 2 que multiplica menos 3, mais 2 que multiplica 3, menos 2 que multiplica 3, igual a menos 2 que multiplica 3, né? Então, esse termo com esse aqui, como eles são iguais, um está mais, o outro está menos, né? Então, isso aqui vai te dar 0. E você vai concluir, no fim das contas, o quê? Que 2 que multiplica menos 3 é igual a... Primeiro, você multiplicar o 2 por 3 e só depois tomar o inverso aditivo, né? Bom, isso aqui, de certa forma, ilustra essa propriedade aqui, que isso é igual a isso. Agora, se você tem esse termo aqui e esse daqui,
iguais, você pode concluir o quê? Que o que está do lado esquerdo aqui é igual ao que está do lado esquerdo aqui. Para facilitar, gente, para facilitar, eu fiz isso aqui com números, tá ok? Mas você pode fazer com variáveis, né? Por quê? Isso aqui, teoricamente, só está justificando para a gente que se eu multiplicar o 2 por menos 3, isso vai ser a mesma coisa que o 2 vezes o menos 3, né? Se você quer a propriedade, essa propriedade valendo quaisquer que sejam os números inteiros, então você tem que fazer esse tipo de argumento com variável, né? Isso aqui não demonstra para a gente, porque isso aqui é um exemplo particular. Exemplo não demonstra e não justifica nada. Porém, o mesmo argumento que eu usei aqui com os números, eu posso usar com as variáveis. Veja bem, vou fazer aqui para ilustrar para vocês. Ó. Vamos lá. Se você tiver, por exemplo, aqui, o menos A, que é um número qualquer aqui, vezes B, você pode somar o AB aqui. Isso vai ser igual a quem? Então, você coloca aqui em evidência aqui o B. Então, vai ficar, quando você colocar o B em evidência, vai ficar menos A mais A, que multiplica B. Isso aqui é 0 vezes B. 0 vezes B por essa propriedade aqui, te resulta no valor 0. Então, você conclui o quê? Você conclui que menos A vezes B mais AB é igual a 0. Novamente, subtrai aqui dos dois lados o valor AB. Então, o que vai acontecer? Menos A vezes B mais A vezes B menos A vezes B, né? Colocar um parênteses aqui para diferenciar. Isso aqui é igual a menos A vezes B. Agora, veja que esse termo ele é o oposto desse, né? O inverso aditivo. Né? Então, AB menos AB dá 0. Então, você conclui o que no fim das contas? Que menos A vezes B, isso é igual a menos AB. Ok? Então, agora a gente obteve essa propriedade aqui, ó, só que agora com variáveis. Então, isso aqui vale para qualquer número, e não apenas para o menos 2 e pelo 3, conforme a gente viu aqui. Bom, eu deixo de exercício para vocês. Com um argumento similar, você verifica o que também? Você verifica que, quando você multiplica o A por menos B, isso aqui vai dar exatamente menos AB. Então, você obtém essa outra igualdade aqui. E se você junta agora esse termo com esse termo aqui, essas duas coisas aqui vai implicar para você o seguinte, que menos A vezes B é igual a B que multiplica, aliás, menos A vezes B é igual a A, né? É igual a que multiplica menos B. Ok? Muito bem. Essa última propriedade aqui, ó, ela também não é muito difícil de você ver, né? Vamos analisar rapidamente aqui. Eu vou fazer ela direta já, mas você pode fazer por número, com número igual eu fiz aqui primeiro para você ver como é que funciona e depois tentar fazer com variável, né? O argumento aqui ele é o mesmo argumento padrão que a gente usa para ver essas outras propriedades aí, né? Então, se você tem aqui, por exemplo, menos A, se você tem aqui menos A que multiplica menos B, e você subtrai desse valor aqui a quantidade AB, isso daqui você pode fazer o quê? Você pode agora usar a propriedade de pôr em evidência, né? Bom, não vai caber aqui, deixa eu escrever aqui embaixo aqui, né? Você pode usar a propriedade da multiplicação primeiro, né? Usar a propriedade da multiplicação que a gente já viu aqui, para reescrever esse termo aqui. Então, isso aqui vai ser o quê? Que vai ser menos A, que multiplica aqui o menos B. E aqui você pode escrever mais menos A que multiplica B. Vocês concordam? Então, você pode escrever isso daqui. Então, veja que eu usei essa propriedade que a gente já tinha feito aqui da multiplicação, né? E agora você pode pôr em evidência o menos A. Então, isso aqui é o menos A, que multiplica quem? Menos B mais B. Menos B mais B dá 0, né? Então, isso aqui é
é zero, né? Então, menos b mais b dá zero. Zero vezes menos a, isso aqui vai dar zero, né? Então, o que você faz? O que você conclui no fim das contas? Que menos a vezes menos b, menos ab é igual a zero. Então, você faz o seguinte, agora você soma o ab dos dois lados. Então, você vai ter o que aqui? Menos a que multiplica menos b, menos o ab, repito, né? E agora eu somo o ab dos dois lados. Somo o ab. Então, aqui, ó, quando eu somar AB do lado de cá, que está zero, vai dar AB. Agora, esse termo, menos ele mais ele, dá zero, né? E o que você conclui no fim das contas, então? Que menos A que multiplica menos B é igual a A vezes B. Ok? Em particular, então, a gente obtém daqui aquela propriedade, né? Que menos 1 que multiplica menos 1 é igual a 1. Então, às vezes, a gente se pergunta, por que vale essa regra de sinal? De onde vem essa regra de sinal? Por que surgiu isso? Na verdade, isso é uma consequência das propriedades intuitivas, que é você fazer a distribuição, ou pôr em evidência aqui, e da propriedade que a gente já viu também aí, que quando você multiplica um número por zero, isso dá um valor zero, né? Então, aí fica de exercício para vocês, ó, que eu não justifiquei, né? Justificar aqui essa propriedade aqui. A ideia é usar esse argumento aí e tenta fazer vocês aí para ver se vocês conseguem fazer. Bom, essa propriedade da multiplicação aqui, ela acaba tendo uma consequência na propriedade da divisão também. A gente consegue usar ela para obter a propriedade na divisão. Ou seja, se a gente assume a regra da multiplicação que a gente acabou de verificar, né, que eu coloquei aqui de novo para a gente ver, e a gente assume também aí o nosso conceito de divisão exata que a gente tem nos números inteiros, a gente consegue trazer essa propriedade da regra dos sinais para a divisão. E a gente vai ter, então, aqui, por exemplo, que menos a dividido por b é igual a dividido por menos b, que é igual a menos a dividido por b. Ou, então, que menos a sobre menos b é igual a sobre b. Só para ilustrar aqui com um exemplo, se você tem, por exemplo, aqui, ó, menos 10 dividido por 2, a gente sabe que isso aqui é quanto? Que isso aqui é menos 5. Por quê? Porque a gente tem o seguinte, menos 10 é igual a 2 vezes menos 5. Agora, veja o seguinte, a gente vai usar essa regra aqui da multiplicação, essa regra do sinal para multiplicação, e vai fazer o quê? Pega essa igualdade aqui e multiplica ambos os lados por menos 1. O que vai acontecer? Eu vou ter aqui menos 1 vezes menos 10. Então, eu uso essa regra aqui. Que menos 1 vezes menos 10 vai ser igual a 1 vezes 10, que vai ser 10. Então, quando eu multiplicar por menos 1 do lado esquerdo, eu vou ter aqui o valor 10. Quando eu multiplicar menos 1 por 2, então, eu vou ter aqui, ó, como se fosse aqui, menos 1 vezes 2. Isso vai ser a mesma coisa que multiplicar 1 por menos 2. Então, o que vai acontecer? 1 vezes menos 2 vai ficar o menos 2. E aqui multiplica pelo menos 5, né? Que eu multipliquei o menos 1 só o 2 aqui. Aí, o que acontece? Isso aqui agora me permite escrever o quê? 10, né? Se você usar o conceito de divisão exata, isso aqui implica o quê? Que 10 dividido por menos 2 é igual a menos 5. Então, vejam vocês, ó, que menos 10 dividido por 2 deu menos 5 e 10 dividido por menos 2 também deu menos 5. Se o resultado no lado direito aqui é o mesmo que o resultado do lado direito aqui, o que isso significa? Que o que está do lado esquerdo aqui em cima é o igual ao que está do lado esquerdo aqui embaixo. Ou seja, você pode concluir, então, que menos 10 dividido por 2 é igual a 10 dividido por menos 2. Bom, aqui eu fiz um exemplo com um número para poder facilitar a visualização dessa propriedade, né? Que a gente mostrou essa igualdade aqui. Mas você pode fazer isso com variável, né? E obter esse resultado aqui não apenas para o menos 10 e o 2, mas para qualquer menos algum inteiro sobre um outro inteiro, né? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Se você escrever essa expressão aqui, ó, menos A dividido por B, bom, se eu escrevo essa expressão, por quê? Porque existe a divisão exata, né? Lembra que a gente só escreve aqui y dividido por x quando existe um q tal que você tem y igual a x vezes q.
Então, se eu escrevi isso aqui, é que essa divisão exata existe. Se a divisão exata existe, eu não sei quem ela é, porque, obviamente, aqui eu estou trabalhando com variável, mas eu sei que existe e é um número qualquer aí, digamos, um número Q, que a gente não conhece, mas a gente sabe que existe. Então, isso significa o quê, se eu tenho essa divisão aqui, né? Isso significa que menos A é igual a B vezes o valor Q. Então, aqui eu estou usando o conceito de divisão aqui, com menos A igual a Y, né? E o B igual a X, ok? E agora eu posso fazer o quê aqui? Eu posso multiplicar essa última igualdade por menos 1 e fazer o mesmo argumento que eu fiz aqui. Com isso, a gente conclui o quê, pessoal? Menos 1 vezes menos A, pela propriedade da regra do sinal para multiplicação, isso vai dar o próprio A, que isso vai ser igual a menos 1 vezes B. A gente usa essa propriedade aqui agora, né? Menos 1 vezes B. Usa essa propriedade aqui e vai concluir que isso é 1 vezes menos B, né? Então, menos 1 vezes B é igual a 1 vezes menos B, que é o próprio menos B, né? Então, menos B, e aqui eu repito o valor Q. Isso aqui agora, usando novamente a noção de divisão, vai dar o que para a gente, então? Que A dividido por menos B é igual ao valor Q. Então, vejam vocês, ó, que tanto aqui quanto aqui, eu tenho o valor Q do lado direito. Então, quer dizer o quê? Que ambos os termos que estão do lado esquerdo aqui e aqui são iguais. Ou seja, isso nos permite concluir que menos A dividido por B é igual a B dividido por menos A. Então, a gente tem essa propriedade aí. Com um argumento similar, pessoal, com um argumento similar e usando essas duas propriedades e o conceito de divisão, você consegue provar não apenas que esse termo é igual a esse. Você prova também que menos A sobre B é menos A sobre B, e A dividido por menos B também é menos A sobre B. E você prova também aí o quê? Usando um argumento similar, né? Você consegue provar também que menos 1, menos A dividido por menos B é igual a A sobre B. Então, isso aí eu vou deixar também de exercício para vocês dar uma pensada aí, mas o argumento é essencialmente esse que eu fiz aqui. Okay? Você tem que escrever a expressão que você tem e utilizar. Então, ó, vamos fazer essa daqui, ó, só para mais uma aqui, né? Então, que menos A sobre B é igual a esse termo aqui, e que A sobre menos B é igual a esse termo aqui, eu deixo de exercício. Vamos fazer isso daqui. Bom, se eu assumo menos A sobre B, então, se eu escrevo aqui menos A sobre menos B, então, assume que você tem essa divisão, né? Se eu escrevo essa divisão, isso significa o quê? Que a divisão existe, né? Ou seja, isso é algum número Q aí, que eu não sei quem é, mas eu sei que existe. Então, isso eu posso dizer o quê, pessoal? Que menos A é igual a menos B vezes quem? Vezes o valor Q, não é mesmo? Então, agora você faz o seguinte, você multiplica aqui por menos 1. O que vai acontecer? Menos 1 vezes menos A vai ser igual a 1 vezes A, que dá A. Menos 1 vezes menos B vai ser igual a quem? A 1 vezes B, que é igual a B. Em resumo, então, você vai concluir o que aí, então? Que A é igual a B vezes Q. Só que isso implica para você o seguinte. Isso implica para você o seguinte, né? Isso implica que o A dividido por B é igual ao Q. Agora, veja vocês aqui, pessoal. Ó. Aqui você tem o valor Q e aqui você tem o valor Q também. Do lado esquerdo é menos A sobre menos B. Do lado esquerdo aqui é A sobre B. E como os dois são iguais a Q, você pode concluir o que, então? Você pode concluir que menos A dividido por menos B é igual a A dividido por B. Nisso, se você tiver, por exemplo, menos 1 dividido por menos 1, isso vai ser igual a 1 dividido por 1, e isso vai te dar o resultado 1. Então, a gente tem também a regra da divisão aí, a regra dos sinais, digo, né? A gente tem também a regra dos sinais para a divisão. E é daí que nasce, pessoal,
essa regra dos sinais, né? É você utilizando aí o conceito de divisão, é você utilizando a propriedade distributiva e a propriedade que ao multiplicar um número por zero dá zero. Bom, eu espero que vocês tenham entendido o conceito aqui da regra dos sinais, né? O porquê que a gente chama de regra dos sinais, de onde vem isso. E qualquer dúvida, vocês podem comentar abaixo aí nos comentários, que eu tiro a dúvida de vocês, ok? Bom, um abraço a todos aí então, até uma próxima oportunidade.